Mesmo que você esteja passando por um dia difícil, Deus fala com você e te oferece descanso. Jesus te ama, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração e vamos orar juntos. Pai, eu me coloco agora na tua presença, com o coração aberto. Antes de qualquer pedido, eu quero te agradecer. Obrigado pela vida, obrigado pelo fôlego, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque mesmo quando a minha mente se perde em preocupações, o Senhor permanece firme, constante e fiel. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas vezes em que nós tentamos carregar tudo sozinhos, carregar aquilo que nunca foi para nós carregarmos. Perdão pelas vezes em que tentamos controlar o amanhã, resolver o futuro, reviver o passado. E assim acabamos nos afastando da paz que o Senhor já tinha preparado para nós. Nos perdoa quando deixamos o medo ocupar um espaço que pertence à fé. Hoje, Pai, nós queremos aprender a soltar, a deixar ir o medo daquilo que ainda não aconteceu. Nós deixamos ir a angústia do que passou, a necessidade de controlar cada detalhe. Nós reconhecemos que existem coisas que não estão nas nossas mãos e que nunca estiveram. Nós entregamos agora aquilo que tem roubado a nossa paz. Nós entregamos ao Senhor os pensamentos repetitivos, as preocupações excessivas. Entregamos a Ti esse aperto no peito que nós sentimos às vezes, essa inquietação na alma. Colocamos diante do Senhor, porque a Tua palavra diz que quando apresentamos tudo em oração, a Tua paz vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Espírito Santo de Deus, vem agora acalmar essa mente desse irmão e dessa irmã. Organiza esses pensamentos, traz equilíbrio onde há confusão, porque o Senhor não nos deu espírito de medo e nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, toda a ansiedade que tenta se instalar dentro da nossa mente. Nós recebemos pela fé o Teu poder, o Teu amor e uma mente equilibrada. Nós declaramos que confiamos em Ti, Senhor, mesmo quando não estamos entendendo, mesmo quando nós não vemos saída, mesmo quando as respostas não chegam no tempo que nós esperamos, nós escolhemos confiar em Ti. O nosso futuro está em Tuas mãos. Nos ajuda a viver o hoje. Hoje Deus me pediu para te lembrar uma coisa. Nada do que você está passando é em vão. Deus vê a sua batalha, Ele vê o seu choro na madrugada, os momentos em que você entra no banheiro para chorar sem ninguém ver. Deus ouve o aperto no seu peito que você não consegue colocar em palavras. Ele conhece a sua dor. Ele vê as lágrimas que caem sem que você queira. E Ele também vê você que já não consegue nem mais chorar, que sente que não tem mais lágrimas para derramar. Deus conhece o seu clamor. O clamor feito em meio a tantas lutas. E a palavra dele hoje vai ser um bálsamo para a sua alma. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e é com grande alegria que eu te recebo aqui para mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero falar sobre o poder que existe na sua oração. Muitas vezes nós saímos de casa sem orar. Nós passamos um dia inteiro sem falar com Deus. Tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. E no fim do dia, estamos exaustos, frustrados e derrotados. Mas existe uma arma poderosa que Deus colocou nas nossas mãos, a oração. E hoje eu quero te mostrar, através da palavra de Deus, o quanto a sua oração tem poder. Deixe o seu like aqui no vídeo para nos ajudar a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança, de conforto e de fortalecimento. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal
e ative o sininho das notificações. Assim, o seu nome vai ficar registrado aqui nessa grande corrente de fé e de oração diária. Irmãos, tem uma passagem no livro de Isaías, capítulo 38, que nos mostra o coração de Deus de uma forma assim extraordinária. O rei Ezequias estava doente, à beira da morte, e o profeta Isaías foi até ele com uma notícia terrível. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine receber uma sentença de morte vinda da boca de um profeta de Deus. Muitas vezes nós também enfrentamos notícias ruins ou situações que parecem uma sentença. Um relacionamento que chega ao fim, um filho que se afasta dos caminhos de Deus, uma amizade rompida, uma porta que se fecha depois de tanta expectativa. Às vezes é a solidão, a ansiedade que não passa ou o luto que aperta o coração. Coisas que nos deixam sem direção, sem forças, sem esperança. O problema não são as notícias que recebemos, mas sim como reagimos diante delas. O seu perfil como indivíduo, como ser humano e como filho de Deus é revelado nos momentos extremos. É na pressão que a nossa verdadeira essência aparece. Muitos dizem assim: ah, se fosse comigo, eu jamais faria tal coisa. Mas a verdade é que nós não nos conhecemos de verdade, até sermos provados. Mas existe um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos. O Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu, a terra, todo o universo e que também criou você. E Ele te conhece profundamente. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, escreva essa frase aqui: Deus ouve o meu clamor. Amém? Escreva isso pela fé. Quando o rei Ezequias recebeu a notícia, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele se despiu de toda a sua soberania, de toda a sua realeza e se humilhou diante de Deus. Ele chorou e pediu uma mudança nos planos. E é nesse ponto que o milagre começa. É saber reconhecer quando é necessário que você fique livre de você mesmo. É tirar a roupagem da sua alma, o orgulho, a vaidade, a arrogância e se colocar despido diante de Deus, o seu Pai. É clamar por uma mudança que te dê a chance de recomeçar. Você pode ter entendido e recebido alguma notícia difícil para a sua vida, mas nada te impede de clamar por uma segunda chance, por uma mudança, um caminho novo. Deus te ama, Ele quer o seu bem. Jeremias 29, verso 11 diz assim: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês um futuro cheio de esperança. Os planos de Deus para você são planos de esperança, de futuro e de vitória. Então, você só vai saber se tentar. Tentar fazer uma oração genuína, vinda do coração, da sua alma, da profundeza de suas entranhas, onde só Deus conhece. Nem você mesmo poderia ler essa oração ou ouvi-la com tanta facilidade, mas Deus pode e Ele quer. Ele está esperando que você se abra com Ele. Peça um segundo round, uma chance, uma nova trilha, um atalho, mas peça. Não tenha vergonha de pedir, não tenha medo de clamar. Deus não se cansa de ouvir a sua voz. Ele se alegra quando você se aproxima dele em oração. Mas não se aproxime do Senhor somente na hora do desespero, pois Ele tem vontade de ter um relacionamento diário com você, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. E a resposta de Deus para Ezequias, irmãos, é uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ela está registrada
em Isaías 38, no verso 5. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Deus ouviu a oração e viu as lágrimas. Você entende isso? A sua oração tem poder. Não porque você é poderoso ou poderosa, mas porque o Deus que as ouve é misericordioso. As suas lágrimas têm valor para Deus. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele não está distante da sua dor. Ele está atento ao seu clamor. O Deus que anuncia com tanta autoridade na vida de um rei, vai anunciar na sua vida também, caso seja a vontade dele. Ele pode mudar sentenças, pode reverter diagnósticos, pode abrir portas onde só existem paredes. Ele pode restaurar o que foi quebrado, te dar um novo começo. Esse sim é um relacionamento genuíno com Deus. É saber que você pode ser sincero com Ele, que você pode chorar na presença dEle, que você pode pedir, clamar e Ele vai te ouvir. A oração é a sua maior arma. É através dela que você move o coração de Deus. É através dela que você acessa o poder sobrenatural que está disponível para você. A Bíblia diz em Tiago 5, versículo 16, que a oração do justo é poderosa e eficaz. A sua oração tem poder. Ela não é só palavras jogadas ao vento. Ela é uma arma espiritual que derruba fortalezas, que quebra cadeias, que abre portas e que muda histórias. Não importa qual seja a sua luta, não importa qual seja a notícia que você recebeu. Antes de entrar em desespero, antes de aceitar a derrota, vire seu rosto para a parede, derrame o seu coração diante de Deus. Mostre a Ele as suas lágrimas. Seja sincero, seja verdadeiro, tire a máscara. Deus não quer a sua religiosidade, Ele quer relacionamento. Ele quer ouvir o seu coração. E creia que Ele está te ouvindo. Ele não está ocupado demais para você. Ele não está distante. Ele está bem aqui hoje, ao seu lado, esperando que você clame por Ele. Ele ouve a sua oração e vê as suas lágrimas. Ele conhece a sua dor. Ele sabe o que você está passando. E Ele tem poder para mudar a sua história. Por isso, não se cale, não aceite a sua condição como definitiva. Não desista antes de lutar. Use a arma mais poderosa que você tem. Ore, clame, busque, insista, persista e espere a resposta de um Deus que te ama, que te ouve, que te vê e que tem o melhor para a sua vida. Nesse momento nós vamos orar juntos. Se você ainda não escreveu, escreva agora o seu pedido de oração, junto com essa declaração de fé. Deus ouve o meu clamor. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e glorificamos nesse momento, porque Tu és um Deus que ouve as orações e vê as nossas lágrimas. Tu não és um Deus distante, indiferente à nossa dor. Tu és um Pai amoroso, compassivo, misericordioso, que se importa com cada detalhe de nossas vidas. Pai, nós aprendemos hoje com a história de Ezequias que a nossa oração tem poder de mover o teu coração. Nós aprendemos que a nossa sinceridade e a nossa humildade diante de Ti abrem as portas para o Teu milagre. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está aqui orando comigo. O Senhor conhece a notícia que ela recebeu. O Senhor sabe a sentença que já foi declarada sobre a vida dela. Tu conheces a dor que ela está sentindo, as lágrimas que ela tem derramado. E assim como o Senhor ouviu a oração de Ezequias, ouve também a oração desse seu filho, da tua filha nesse momento. Assim como o Senhor viu as lágrimas dele, que o Senhor veja também as lágrimas que estão no coração dessa pessoa. Pai, nós clamamos a Ti em nome de Jesus,
por uma mudança. Nós pedimos por uma segunda chance, por um novo caminho. Nós nos despimos de todo o nosso orgulho, de toda a vaidade, de toda a autossuficiência e nos humilhamos na tua presença. Reconhecemos, ó Deus, que sem ti nada podemos fazer. Nós dependemos inteiramente do teu poder e da tua misericórdia. Muda a nossa história, Senhor. Reverte o diagnóstico. Abre a porta que está fechada. Restaura aquilo que foi quebrado. Cura essa ferida que está aberta. Nós cremos que tu és o Deus do impossível, o Deus que faz o que ninguém pode fazer. Nós cremos que a tua palavra é a verdade final sobre as nossas vidas. E nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. E toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Nós tomamos posse da vitória que o Senhor conquistou por nós na cruz. Nós recebemos pela fé o teu milagre, a tua cura, a tua provisão. Nós declaramos que viveremos e não morreremos para anunciar as tuas obras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desista. Vença as suas lutas pela oração. Deus não apenas ouve, mas Ele se move e trabalha a seu favor. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você sente no seu coração o desejo de apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao 26, está escrito assim: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia todo esse excesso de compromissos e de informação. Não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? O que Jesus sentiria ao observar o modo desenfreado e desorganizado que muitos de nós temos levado a nossa vida? Tem gente vivendo a vida tão seguro de si, tão seguro de tudo, tão apoiado no próprio entendimento, nos recursos que o cercam, que estão perdendo o principal de vista. Jesus é o principal. Muitos têm vivido preocupados com tudo e muitos têm se perguntado: onde estão as boas notícias? E eu te digo, as boas notícias estão em Cristo. O Evangelho é a boa notícia. Sabe, nós tínhamos um destino. Eu e você tínhamos uma sentença. Porém, a boa notícia é que Jesus, ao se entregar na cruz por amor a nós, quebrou o laço da morte
e nos libertou, para termos salvação e vida em abundância. Você entende isso? O Senhor te salvou e agora Ele quer que você viva uma nova vida. E aí eu te digo hoje, espalhe essa notícia enquanto ela está aí queimando no seu coração. Espalhe a boa nova. Saia dessa palavra com vontade de anunciar ao mundo, não só com as suas palavras, mas também com as suas atitudes. E aí você está lá, prestes a fazer o que precisa ser feito, prestes a anunciar Cristo com a sua vida. E o que acontece? Vem uma notícia ruim, vem uma situação terrível que faz o nosso coração doer, que deixa a nossa alma aflita. E nós nos compadecemos, pedimos misericórdia, clamamos por justiça, sentimos aquele aperto no peito e perguntamos a Deus: Senhor, onde estão as boas notícias? E Ele mais uma vez nos lembra, Cristo é a boa notícia. A salvação só vem depois da cruz. O Senhor nos lavou, nos sarou e mudou a nossa vida através do seu sacrifício. Mas veja, houve um sacrifício. A boa notícia veio depois da notícia ruim. Meu irmão, minha irmã, tenha esperança, creia na boa nova. Cristo vive, Cristo reina e Ele é o seu refúgio, a sua força, o seu sustento. E é por isso que você não precisa viver se preocupando com tudo. Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade. E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso Ele vai supri-las no tempo certo. Assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Nós precisamos colocar os nossos pés no chão e devemos nos lembrar que Cristo nos lavou, mas que nós, por nós mesmos, somos pecadores, que carecem da graça do Pai. E eu acredito que quanto mais longe dessa consciência você está, mais apoiado em si você vive. E isso te torna inseguro e vacilante, pois você sabe que sua força é limitada, diferente da força de Deus. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Veja só, Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho. E Ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade, pelas preocupações da vida,
por mais importantes que elas sejam. E não somos mais guiados por nossos pecados, pois o Senhor derrama a sua graça. Ele nos perdoa e nos concede uma nova vida. Receba a palavra que está em Isaías capítulo 1, versículo 18, nesse momento. O Senhor diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve. Mesmo que estejam vermelhos como o sangue, vocês se tornarão brancos como a lã. Meu querido irmão, minha querida irmã, observe o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, ou como elas irão pagar as contas, ou como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente têm confiança e esperança no pai ou na mãe. Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para elas usarem. Talvez essa seja uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser iguais às crianças. Em Mateus 18, versículos 3 e 4, ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa que se faz humilde como esta criança é a maior no reino do céu. E agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Ou se você preferir, escreva apenas assim: eu confio em Deus. Se você pode declarar isso agora, e se você decidiu que a partir de hoje vai confiar plenamente no Senhor, escreva isso com fé. Eu confio em Deus. E sabe, você só vai entender o que é confiar em Deus de verdade se você se empenhar em conhecê-lo cada dia mais. E se você não sabe por onde começar, eu quero te indicar o e-book do Minuto com Deus, seu momento diário com Deus. É um livro online, você vai receber no seu celular, que tem 365 mensagens, uma palavra para cada dia do ano. Palavras que vão te ajudar a ter o seu momento devocional com Deus e fortalecer a sua fé. Quando você adquire, você está abençoando esse ministério e ainda está investindo na sua vida espiritual. Ele custa apenas R$ 7,90. O link vai estar aqui no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Deus, o nosso Pai, nos ensina que a vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade. Mas existe um limite. Quando nós passamos do limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, nós estamos nos comportando de forma errada. Isso é agir como pessoas que não são filhas de Deus. Eu quero convidar você hoje para entregar a sua vida a Deus nesse momento e colocar nele toda a sua confiança, toda a sua esperança. Independentemente dos problemas que você estiver enfrentando nessa semana, se lembre de que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Nesse momento, vamos orar juntos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra que enche o nosso coração de esperança e de fé. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando tudo parece difícil, o Senhor continua sendo a boa notícia que renova a nossa alma. Nós te louvamos porque o teu amor não muda, porque a tua graça nos alcança e porque a tua misericórdia nos cobre todos os dias. Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes em que deixamos a ansiedade e o medo tomarem conta da nossa mente. Perdão por tantas vezes em que olhamos mais para os problemas do que para o teu poder. Nos lava, Senhor, de todo o pecado, de toda a incredulidade, de todo o pensamento que nos distancia de Ti. Purifica o nosso coração e nos ensina a descansar nos Teus braços, como filhos amados que confiam plenamente no Pai.
nos ajuda a entender que a vida é mais do que o que vestimos, o que comemos ou o que conquistamos. Que o verdadeiro valor da vida está em te conhecer e caminhar contigo. Assim como os corvos e os lírios são sustentados pelo Senhor, nos ensina a crer que o Senhor também cuidará de nós no tempo certo, com amor e fidelidade. Espírito Santo, acalma os corações aflitos nesse momento. Eu oro, Senhor, por esse irmão e por essa irmã que estão preocupados, cansados e sobrecarregados. Eu oro por aquele que tem chorado em silêncio, por aquele que perdeu o ânimo e por essa pessoa que sente medo do amanhã. Que o Senhor renove a força, a fé e a coragem. Toca na mente e no coração e traz paz onde há confusão. Pai, eu também oro por aqueles que têm enfrentado dificuldades financeiras. O Senhor conhece cada necessidade, cada despesa, cada dor. Abençoa, Senhor, as famílias que precisam de um milagre. Abre portas de emprego, multiplica o alimento e faz prosperar tudo aquilo que for colocado em tuas mãos. Eu coloco diante do Senhor essa pessoa que está intercedendo pela vida de alguém, por um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um parente querido. Que o Senhor alcance essas pessoas com o teu amor. Transforme corações e traga salvação e libertação. E se alguém está enfermo, Senhor, estende a tua mão de cura. Cura o corpo, a alma, o espírito. Devolve a alegria de viver. Que a tua presença, Senhor, seja o abrigo seguro dos teus filhos. Que a tua voz silencie a ansiedade e que o teu Espírito Santo encha esse coração de paz. Nos ensina a viver com fé, a caminhar com esperança e a esperar com paciência, porque sabemos que tudo que vem do Senhor é perfeito e acontece no tempo certo. Por isso nós oramos e te agradecemos, confiando na tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você quer apoiar esse ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Imagine que um amigo seu muito querido foi preso injustamente. Ele está trancado numa cela, acorrentado, com guardas em todos os lados e portões de ferro bloqueando qualquer saída. O julgamento já está marcado e a sentença parece certa. Não há nada que você possa fazer. O que você faria nesse caso? Você desistiria? Ficaria lamentando? A igreja do primeiro século não desistiu. Quando Pedro foi preso, eles não tinham influência política, não tinham dinheiro para pagar advogados, eles não tinham força militar para invadir a prisão, mas eles tinham algo que nenhuma cadeia pode impedir. Eles tinham o poder da oração. E o que aconteceu depois mostra que quando o povo de Deus se une em oração, as correntes caem, as portas se abrem e até o impossível acontece. Hoje eu quero mostrar para você, com base nessa história, como a oração pode mudar não apenas circunstâncias, mas destinos inteiros, e como ela pode fazer o mesmo na sua vida. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos aqui em mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai reacender em você a importância de buscar a Deus de forma constante e fervorosa.
E o texto que nós vamos ler mostra que a oração pode abrir portas que humanamente jamais seriam abertas. Em Atos capítulo 12, versículo 5, está escrito: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O episódio narrado aqui em Atos 12 acontece por volta do ano 44 depois de Cristo, durante o reinado de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Ele governava a Judéia com apoio do Império Romano, mas ele procurava agradar as lideranças religiosas judaicas para manter a estabilidade política. A igreja estava crescendo rapidamente. O evangelho já havia ultrapassado as fronteiras de Jerusalém e alcançado outras regiões. Isso incomodava tanto os líderes religiosos judeus, que viam o seu sistema ameaçado, quanto os governantes, que temiam uma possível agitação social. E foi nesse clima de tensão que Herodes mandou prender alguns líderes da igreja. Tiago, irmão de João, foi executado à espada. Um golpe muito duro para aquela comunidade cristã. Como a morte de Tiago agradou aos líderes judeus, Herodes então decidiu agir contra outra figura central, Pedro. Pedro foi colocado sob uma guarda fortíssima. Ele foi preso e colocado sob uma guarda muito forte. O texto diz que havia 4 escoltas de 4 soldados cada para vigiar Pedro. E ele estava acorrentado entre 2 soldados, com outros guardas protegendo a porta. Era impossível escapar aos olhos humanos. E aqui nós temos um contraste. De um lado, o poder militar e político. Do outro, um grupo de cristãos que não tinha poder humano, mas que conhecia o poder da oração. Amém? Na noite anterior ao julgamento, enquanto Pedro dormia acorrentado, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou nele e disse: levante-se depressa. E as correntes caíram de suas mãos. Guiado pelo anjo, Pedro passou pelos guardas e chegou ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. O anjo o deixou livre. E Pedro finalmente compreendeu que aquilo ali não era um sonho. Deus havia enviado um livramento sobrenatural. Ele foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos ali orando. E foi ali que ele contou como o Senhor o havia libertado. O que essa passagem aqui nos ensina? A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segunda coisa que nós aprendemos aqui: a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Terceira coisa, a oração precisa ser constante. A igreja não orou apenas uma vez, mas o texto diz que ela orava continuamente. Ela orou sem cessar, até que a resposta viesse. E é interessante a gente perceber, irmãos, que a libertação veio na última hora, mostrando para nós que Deus age no tempo dele
e não no nosso. Outra coisa, o método que foi usado. Ninguém poderia imaginar que um anjo seria o meio escolhido por Deus para a libertação. E outra coisa, a oração foi a chave que abriu a porta para o milagre. Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje? Talvez hoje você se sinta como Pedro, preso a correntes que não são de ferro, mas correntes do medo, da dúvida, das dívidas, das doenças, correntes de conflitos familiares, correntes dos vícios. Humanamente você não vê saída, mas eu quero dizer a você que a oração ainda é capaz de quebrar correntes e de abrir portas. Deus pode não enviar um anjo visível, mas Ele pode enviar pessoas, oportunidades e até recursos para mudar a sua situação. E tudo isso começa quando você se coloca diante dele em oração. Não de forma esporádica, mas de forma constante. Filipenses capítulo 4, verso 6, nos instrui o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não enfrente sozinho as suas batalhas. Reúna pessoas de fé, como aquela igreja fez pela vida de Pedro, e ore até que a resposta venha. Não desanime com o silêncio inicial, porque muitas vezes Deus está agindo sem que a gente veja, é nos bastidores. E quando eu falo para você se reunir, eu sei que muitas pessoas que acompanham aqui o Minuto com Deus não estão vinculadas a nenhuma igreja, mas você pode se reunir aqui com a gente. Todos os dias nós oramos juntos aqui, uns pelos outros. Todos os dias tem uma palavra nova, uma oração poderosa para a sua vida. E eu quero orar por você e eu quero contar com a sua oração também. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se tem alguma área da sua vida que precisa de libertação, se tem alguém da sua família que precisa ser liberto, coloque o nome dessa pessoa aqui, coloque o seu próprio nome. Se tem alguma circunstância desfavorável acontecendo na sua vida, escreva ela aqui nos comentários. E declare pela fé o seguinte: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Antes de orar, eu quero pedir algumas coisas assim, muito simples, mas que são muito importantes para nós. Dê o seu like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E outras pessoas, pessoas que você nem conhece, serão alcançadas por essa oração, por essa palavra. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e faça parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a Deus todos os dias. Quando você se inscreve, o seu nome fica registrado aqui no canal e você passa a ser alcançado por esse clamor, por essa súplica todos os dias. Amém? Em nome de Jesus, faça isso. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Eu sei que muitas pessoas estavam precisando dessa palavra. Obrigado por nos lembrar hoje do poder da oração. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor libertou Pedro de uma prisão impossível de escapar, o Senhor também pode nos livrar das prisões que temos enfrentado. Pai, eu quero orar agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem.
Muitos aqui se sentem aprisionados pelo medo, pela ansiedade, pela falta de recursos, aprisionados por problemas familiares, aprisionados por alguma enfermidade. Eu peço que o Senhor envie libertação, que as correntes caiam, que as portas se abram e que o impossível aconteça para a glória do Teu nome. Senhor, nos dê a mesma perseverança daquela igreja que orou sem cessar pelo apóstolo Pedro. Nos ensina a buscar a Tua face com constância e com fé, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Eu oro clamando ao Senhor pela cura física para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu oro por restauração nos casamentos. Eu oro para que haja reconciliação entre pais e filhos. Eu peço que o Senhor liberte dos vícios essa pessoa que tem tentado se libertar. Eu peço ao Senhor que tire de nós toda a opressão espiritual. Eu apresento ao Senhor aqueles que precisam de uma porta de emprego, pessoas que estão buscando uma estabilidade financeira, pessoas que buscam por uma direção, por sabedoria, por discernimento para essa decisão tão importante que ela tem que tomar hoje. Ó Deus, nós sabemos que a oração não muda somente as circunstâncias, mas ela transforma primeiro o nosso coração. Por isso nós pedimos que o Senhor nos encha de fé e esperança, enquanto nós estamos aguardando pelas Tuas respostas. Que possamos, como Pedro, testemunhar que o Senhor nos livrou de forma sobrenatural. Que o nosso coração se encha de gratidão e que o Teu nome seja glorificado em cada resposta recebida. Ó Deus, que muitas pessoas que estão aqui hoje, orando junto comigo, possam daqui um tempo voltar aqui nesse mesmo vídeo e testemunhar da Tua graça, do Teu favor, do Teu milagre, da Tua cura, porque nós sabemos que não há nada impossível para Ti. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Há poder na sua oração. A sua oração feita em nome de Jesus tem poder. Irmãos, muitas pessoas me pedem oração, porque elas acham que a minha oração é mais poderosa. E eu sempre digo que a sua oração é tão poderosa quanto a minha oração. A sua oração é tão poderosa quanto a oração do bispo lá da sua igreja, do apóstolo, do pastor, do padre. Quando você ora em nome de Jesus, você está dizendo para Deus assim: Senhor, eu estou pedindo não por meus próprios méritos, mas eu estou pedindo em nome do Teu Filho. Porque Jesus, Ele tem respaldo para chegar diante de Deus e interceder por nós. Por isso que toda oração precisa ser feita em nome dEle, não em nosso próprio nome. Amém? É importante que você entenda isso. E não deixe de orar, não deixe de clamar. Eu sei que eu estou falando aqui talvez para pessoas que por algum motivo deixaram de orar. Porque desanimaram, porque não ouviram respostas de Deus, porque as coisas não mudaram. Mas eu reafirmo, a sua oração tem poder. Deus age no tempo dele. Deus age da maneira dele. Por isso não desista. Como diz a canção da Ludmilla, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma maneira, me ajude a espalhar essa palavra, então. Só você clicar aqui embaixo, no botão compartilhar. E aí vai aparecer as opções para você.
selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para os seus contatos. Mande ela para pelo menos 3 pessoas que você conhece. Não é número místico, não. Eu estou falando 3 aqui, assim, que é o mínimo de pessoas que a gente se comunica no dia. São 3 pessoas, pelo menos. Então mande para essas pessoas. Ah, pastor, eu converso com mais pessoas. Mande para elas então. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quantas vezes você já deixou que uma situação pequena estragasse seu dia? Talvez uma palavra atravessada, uma mágoa, um problema que até parecia pequeno, mas que aos poucos foi tomando conta dos seus pensamentos, até virar um peso insuportável. Eu acho que todos nós já passamos por isso algum dia. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Hoje, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Deus quer falar sobre atitude, sobre perdão e sobre como você pode vencer as batalhas da sua mente. O Senhor quer te mostrar que, mesmo em meio aos problemas, você pode viver em paz. Você pode sim ter esperança. E você pode experimentar vitória em relação a essas coisas. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a obra das suas mãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor encham o seu coração nesse momento. E que essa mensagem seja como um sopro de fé e de esperança para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica registrado aqui no canal. E você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube também te manda mais mensagens como essa aqui. O texto que eu quero ler inicialmente hoje para você está em Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37. Diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repara uma coisa nesse texto, irmãos. Nós não somos mais que vencedores somente depois que as dificuldades passam. Não é só quando a tempestade termina. É no meio das dificuldades que Deus já nos chama de vencedores. Aliás, vencedores não, mais que vencedores. Não tem a ver com o que acontece do lado de fora, mas tem a ver com o que está acontecendo por dentro, aí no seu interior. Tem algumas coisas que ninguém pode controlar no seu lugar. Você pode perder oportunidades, pode enfrentar decepções, pode até sofrer injustiças, mas tem algo que é só seu, a sua atitude. Todos nós temos problemas. Jesus falou isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o que importa é a sua atitude diante dos problemas. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Você vai perceber que não precisa continuar preso a mágoas antigas. Não precisa se deixar dominar por pensamentos de derrota, sabe? E que não é o peso da vida que vai determinar seu futuro, mas a forma como você reage com fé e confiança em Deus. Assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu creio
que Deus vai liberar uma palavra poderosa que vai transformar sua mente, vai restaurar seu coração e vai renovar a sua esperança. E eu peço que você escreva aqui nos comentários essa declaração de fé. Escreva assim: minha atitude muda hoje. Você pode escrever isso aqui? Minha atitude muda hoje. Quando você escreve isso, é como se você estivesse dando o primeiro passo para colocar em prática a mudança que Deus quer fazer na sua vida. A palavra do Senhor nos mostra um exemplo muito forte na vida de José. Eu sempre aprendo muito quando eu releio essa história. Ele foi vendido pelos irmãos, foi rejeitado pela própria família, acabou ficando preso por 13 anos, injustamente, por uma coisa que ele não tinha feito. Imagina isso, 13 anos da vida de José foram desperdiçados dentro de uma prisão, longe de tudo aquilo que ele sonhava. Mas mesmo assim, José não perdeu a sua atitude. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu íntegro. Ali onde ele estava, ele continuou servindo, mesmo quando ele não via saída. Entenda uma coisa, o problema não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro de você. Não é o tamanho da sua luta que determina a sua vitória, mas a atitude que você tiver diante dessa luta. Quantas vezes nós estragamos um dia inteiro, às vezes muitos dias, por causa de mágoas pequenas? Um comentário inconveniente, uma lembrança do passado, uma palavra que a gente queria receber, sabe, naquele dia difícil, mas que não veio. E aí a gente guarda essas coisas, fica repetindo na nossa mente, e com isso nós aumentamos o tamanho da dor, até que a gente perde a paz. Mas o Espírito Santo está dizendo para você hoje, isso não precisa mais continuar assim. Perdoar pode até parecer difícil, mas difícil mesmo é viver amarrado pela amargura. Difícil é carregar um peso que não foi feito para você carregar. Difícil é você perder anos da sua vida remoendo uma coisa que já deveria estar nas mãos de Deus. Por isso, diante dessa palavra, eu quero incentivar você a dar um passo prático, ainda hoje. Quando alguma coisa ferir seu coração, não deixa isso crescer dentro de você, não. Para, respira e conversa com Deus. Pode ser uma oração simples. Deus, o Senhor sabe que isso me feriu, mas eu não vou perder o meu dia por causa disso. Consola o meu coração e me ajuda a prosseguir. Faça essa oração todos os dias e declare para você mesmo: eu não vivo mais guiado pela mágoa, mas eu vivo pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, o que Paulo está dizendo? Se expresse diante de Deus. Apresente seus pedidos a Deus, mas faça pedidos definidos para Ele. Orações claras, diretas. Não precisa complicar. Fale com Deus como um filho que confia no Pai. José não tinha como controlar o que os irmãos dele fizeram e nem podia abrir as portas da prisão. Mas tinha uma coisa que ele podia controlar: a mente e a atitude dele. E foi isso que fez toda a diferença. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha isso, a sua vida anda na direção dos seus pensamentos. Se você deixar a mágoa tomar conta,
sua vida vai para o lado da amargura. Se você deixar a fé guiar a sua mente, a sua vida vai para o lado da vitória. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o seguinte: levamos todo o pensamento cativo e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, você não precisa aceitar tudo que passa pela sua cabeça. O diabo lança mentiras, incredulidade, mas você decide se vai aceitar ou não. E aqui está o segredo. Quando vier aquele pensamento errado, não fica só calado, não fica só ruminando esse pensamento ruim. Abra sua boca e declare o que está na palavra de Deus. Diga para você mesmo assim, olha, minha mente pertence a Cristo. Ou, Deus tem planos de paz e não de mal para mim. Amém? Ou então declare assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu falei 3 frases. Aproveita e escreva uma dessas frases aqui. Quando você fala em voz alta, você está interrompendo o ciclo da mente. E cada vez que você faz isso, você vai enfraquecendo a fortaleza que Satanás tentou levantar contra você. Eu sei que não é fácil e eu sei que às vezes parece que a nossa cabeça está lutando contra a gente. Mas é exatamente aí que Deus age. Se essa palavra está testificando no seu coração, deixe o seu like no vídeo. É gratuito, é rápido e isso faz uma diferença enorme para nós. Você não tem ideia. Porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, que ele é relevante. E aí, o próprio YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Olha que bênção! Com um simples clique, você pode alcançar vidas que você nem conhece. E escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio os pedidos de oração aqui todos os dias. Eu levo cada pedido à presença do Pai. Eu oro pela sua vida, pela sua família. Pode escrever sem medo, porque esse espaço é para isso mesmo. É para você derramar o coração diante de Deus. Não se esqueça disso. Não é o tamanho da sua luta que define a sua vida. É a sua atitude diante dela. José venceu porque, apesar dele ter entrado na prisão, ele não deixou a prisão entrar no coração dele. Da mesma forma, você também pode viver acima da mágoa, acima do medo, acima da ansiedade, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você se lembrou de alguém nesse momento, isso não aconteceu por acaso. O Espírito Santo fez com que você se lembrasse dessa pessoa. É para que você interceda por ela. Então escreva o nome dessa pessoa aí que veio na sua mente, escreva aqui nos comentários. Se você se lembrou de alguma situação que está acontecendo na sua vida ou na vida de alguém que você ama, situação que tem tirado a paz, que tem provocado tristeza, escreva aqui nos comentários qual área da sua vida que precisa de um toque de milagre, de cura e de restauração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente para te agradecer por essa palavra que nós ouvimos agora. Obrigado porque a Tua voz sempre chega para nós no momento certo. Obrigado porque a Tua presença tem nos fortalecido, nos consolado e nos mostrado que nós não estamos sozinhos. Ó Deus, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes nós deixamos a mágoa tomar conta do nosso coração? Quantas vezes nós falamos palavras que não deveríamos ter dito? Quantas vezes a nossa atitude não refletiu a fé que nós temos em Ti? Perdoa-nos, Senhor. Nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus e renova a nossa mente nesse instante.
Hoje nós aprendemos que a atitude é algo que ninguém pode controlar no nosso lugar. Então, eu oro para que essa pessoa que está me ouvindo receba do Senhor a força necessária para escolher as atitudes certas, para tomar as decisões que precisam ser tomadas, mesmo em meio às maiores lutas. Que cada um aqui tenha como exemplo a vida de José, que não deixou a prisão entrar no coração dele, mas que permaneceu íntegro e fiel diante do Senhor. Eu oro pela mente de cada pessoa que está me ouvindo agora, que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, que a ansiedade perca espaço, que a tristeza não tenha mais domínio e que cada mente que está recebendo a tua palavra seja cheia da tua paz e da certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, eu oro por esse coração que está ferido. Eu sei que tem pessoas aqui me ouvindo que carregam consigo mágoas antigas, dores profundas, amargura, ressentimentos de coisas que aconteceram há muito tempo. Que haja libertação nesse momento. Nos ensina a perdoar, a entregar nas tuas mãos e a viver livres da amargura, porque nós sabemos que a raiz da amargura pode contaminar todo o corpo. Senhor, eu quero interceder por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro pela saúde daqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu apresento ao Senhor cada família representada aqui. Famílias muitas vezes que estão passando por crises. Que haja perdão, reconciliação, salvação e transformação nessa casa. Eu oro por aqueles que estão enfrentando vícios, Deus. Pessoas que estão presas nas drogas, no álcool, nos jogos. Eu oro por causas na justiça, por processos que parecem travados, por esse papel, ó Deus, que não anda, que não sai das mãos daquela autoridade, daquele juiz, daquele advogado. Toca nessas situações, Pai. Abre as portas que somente o Senhor pode abrir. Eu apresento ao Senhor as finanças dessa pessoa que está me ouvindo. Ó Deus, muitas pessoas aqui estão desempregadas, estão endividadas e não veem saída. Mas nós cremos que Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. Por isso, dê aquilo que os Teus filhos necessitam. Abençoa cada nome, ó Deus, que foi escrito aqui nos comentários. Cada nome representa uma família. Contempla o nome desse filho, dessa filha, desse irmão, irmã, desse parente que está em dificuldade. Nós temos fé e por isso cremos que o Senhor já está agindo. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. E é por isso que desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho convicção que essa mensagem pode fazer total diferença na vida dessa pessoa. A palavra de Deus não voltará vazia. Isso está aqui na Bíblia. É uma promessa do Senhor. Se você ouviu até aqui, é porque você realmente acompanha o trabalho do Minuto com Deus. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos. Somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique de uma forma poderosa na sua vida. Deus te abençoe,
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você tem buscado entender qual é a vontade de Deus para a sua vida? Já se sentiu perdido em relação a isso, sem ter uma direção clara? A Bíblia nos mostra que é possível sim conhecer a vontade de Deus e que quando isso acontece, a nossa vida se transforma em uma jornada frutífera e cheia de propósito. O texto que eu quero refletir junto com você hoje está em Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Olha só, se você está buscando ter mais intimidade com o Espírito Santo, se você quer fortalecer sua vida espiritual, ou se você quer fazer parte de uma grande corrente de oração, unindo a sua voz a milhares de outras vozes que clamam a Deus todos os dias, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, nós refletimos na palavra do Senhor. E o nosso objetivo é receber de Deus direção, esperança e fortalecimento espiritual. Hoje, nós vamos falar sobre como viver de modo digno, de acordo com os padrões de Deus, frutificando em boas obras e sendo fortalecidos pela glória do Senhor. Eu quero explorar 4 aspectos desse texto que eu li aqui, escrito por Paulo. O pleno conhecimento da vontade de Deus, viver de maneira digna e frutífera, crescer no conhecimento de Deus e ser fortalecido pelo poder da glória de Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai receber diariamente uma palavra de fé e esperança que vai alimentar a sua alma, renovar a sua confiança em Deus e fortalecer muito a sua caminhada espiritual. No versículo 9, Paulo diz que ele ora para que os colossenses sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele usa o termo pleno conhecimento. No grego, a palavra usada é epignosis, que vai além de uma mera informação. É um conhecimento relacional que molda a vida, que transforma o coração. Muitas pessoas vivem confusas, tentando adivinhar a vontade de Deus, mas Paulo nos mostra que esse conhecimento vem de uma busca sincera no Espírito, fundamentada na palavra. O verso 10 diz assim: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Viver de modo digno significa refletir na nossa conduta o caráter de Cristo. Não é perfeição, mas coerência de vida. É viver aquilo que a gente prega. Assim como uma árvore é conhecida pelos frutos, o cristão é reconhecido pelas obras que glorificam a Deus.
Jesus falou em João capítulo 15, verso 8: Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim serão meus discípulos. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu terei uma vida frutífera. Escreva isso como uma afirmação de fé. Eu terei uma vida frutífera. Porque a palavra de Deus está nos prometendo isso, irmãos. Amém? Ainda no verso 10, Paulo mostra que a vida cristã é um processo. Ele diz assim: crescendo no conhecimento de Deus. Não basta só ter um encontro inicial com Cristo. É preciso avançar diariamente, aprofundando cada vez mais em quem Deus é. Esse crescimento é progressivo, é contínuo e, consequentemente, ele deve resultar em uma vida de obediência e intimidade com o Senhor. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós confiamos nele e menos a gente se abala pelas circunstâncias. Já o versículo 11 traz uma promessa: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Aqui não fala de um poder humano, mas do poder da glória de Deus em nós. Sabe, irmãos, Paulo deseja que os cristãos suportem as provações não com desespero, mas com paciência e alegria, porque o Espírito Santo opera em nós de uma forma sobrenatural. Ele nos dá uma força interior que nos permite vencer as adversidades da vida. Aqui está o segredo da perseverança. Não é a nossa força, mas a força da glória de Deus sustentando a nossa caminhada. Se você deseja viver essa realidade na sua vida, você precisa se render ao Espírito Santo. Você deve buscar diariamente a presença de Deus e colocar a sua vida debaixo da direção dele. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva a declaração de hoje: eu terei uma vida frutífera. Eu terei uma vida frutífera. Se você está orando por uma causa específica, coloque ela aqui nos comentários. Se você tem intercedido pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome. Se você tem passado por lutas, por dificuldades, por desertos ou tempestades, coloque o seu nome aqui e nós vamos orar juntos pela sua vida. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra que hoje nos ensinou sobre a importância de buscarmos o pleno conhecimento da Tua vontade. Ó Deus, que nesta semana que está começando, nós possamos viver não de acordo com os nossos desejos, as nossas vontades, mas segundo o Teu Espírito. Pai amado e querido, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que cada um seja cheio de sabedoria e entendimento espiritual. Que o Senhor revele os teus planos. Que o Senhor dê clareza em cada decisão e direcione os passos do teu filho, da tua filha. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de maneira digna, frutificando em boas obras. Que a nossa vida seja um reflexo de Cristo diante do mundo. Que a nossa conduta, as nossas palavras, as nossas atitudes glorifiquem o Teu nome. Ó Deus,
Eu oro também por cada um, para que continue crescendo no conhecimento de Deus. Cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Que nós possamos ter sede da Tua presença. Que possamos arder no coração o desejo de estudar a Tua palavra e também coragem para obedecer a Tua voz. Fortalece os Teus filhos com o poder da Tua glória. Dá perseverança, Senhor, àquele que está cansado. Dê paciência àquele que tem enfrentado dificuldades. E conceda a Tua alegria e a Tua paz, mesmo no meio das provações. Eu quero orar por cada família representada aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome que foi mencionado aqui representa uma família, Senhor. E eu sei que muitas dessas famílias estão passando por momentos de crise. Mas eu clamo ao Senhor para que haja restauração, para que aqueles que enfrentam enfermidades recebam a cura, para que aquelas pessoas que estão desempregadas, que não têm de onde tirar os seus recursos, possam encontrar portas abertas, possam receber a Tua provisão. E para aqueles que se encontram aflitos, que eles possam nesse momento receber o consolo do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós te pedimos pela fé que a Tua presença encha cada coração nesse momento, trazendo renovo, paz e esperança. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus concederá a você uma vida frutífera, uma vida plena, uma vida próspera. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, mande para pelo menos 3 pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.